Olá, muito boa noite. Bem-vindo a mais esta Atitude Emergente. Desde já obrigado por passares aqui no nosso canal e participares, assistires a este direto, a esta pequenina reflexão que, que nós vamos ter agora aqui neste momento. E o título que eu dei hoje é Ser Imparável. E Mateus, e é em cima deste versículo que eu gostava que tu pensasses nesta atitude, neste posicionamento que nós devemos ter enquanto seguidores de Cristo, ser imparável. Mateus 5,14 diz-nos: Vós sois a luz do mundo. São palavras de Jesus. Jesus, dirigindo-se aos discípulos, estava a dizer: Vocês são a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. É impossível não se perceber que existe uma cidade que está num ponto alto, e nós percebemos que no contexto da época as cidades eram construídas em lugares estratégicos para mais fácil defesa da cidade, das suas muralhas. Daí que Jesus esteja a dizer: é impossível esconder uma cidade que está construída no topo de um monte. E Jesus está a dizer que nós somos assim, que é impossível não repararem em nós, é impossível não perceberem quem nós somos. E porquê que eu estou trazendo este versículo e este pensamento? Porque hoje alguém me enviou um vídeo sobre um pastor, portanto, um pastor, uma comunidade, que estava a realizar batismos em Vancouver, no Canadá, e uma determinada comunidade acabou por se opor e entre aspas, perseguiu a igreja, perseguiu aquele pastor e aquelas pessoas que se iam batizar, ao ponto de necessitar da intervenção do polícia para que eles pudessem fazer os batismos com toda a liberdade, porque no fundo é um direito que nós temos nas sociedades democráticas, direito à liberdade de expressão, direito à liberdade de culto, mas parece que a liberdade que determinados grupos exigem para si não estão dispostos a conceder aos outros. Então foi uma cena realmente triste, mas por outro lado, o Senhor Jesus também nos manda nos alegrarmos quando, por causa dele, por causa do Evangelho, nos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra nós. Mas porquê que este episódio se deu? Porque aquele pastor e aquela comunidade não esconderam a verdade, não escondem os valores da fé cristã, os valores do reino de Deus. E isso muitas vezes vai dividir a família, vai dividir a sociedade, porque nós não podemos de forma alguma comprometer os nossos valores, abdicar deles quando eles são absolutos, são os absolutos de Deus, são as verdades absolutas de Deus, e elas não são relativas, ao contrário daquilo que a sociedade dos nossos dias hoje nos quer fazer crer, que toda a verdade tem o seu espaço e que a verdade do outro é tão verdadeira quanto a minha, quando a verdade é uma só, e essa nos é revelada nas Escrituras. Então, eu não sei exatamente quando é que a nossa cultura, espiritualmente falando, teve esta viragem e se corrompeu desta forma, mas nós temos hoje uma sociedade cheia de representações de violência, de forma aberta. Começa logo nos desenhos animados que as crianças assistem. Se vocês repararem, hoje em dia, a maior parte dos desenhos animados, dos animes e por aí fora, tem tudo a ver com um contexto de violência, de super-heróis a combaterem o mal, mas o fator da violência está lá. As pessoas hoje adotam por viver estilos de vida extremamente imorais. É só ver aí as revistas do Jet Set, as revistas cor-de-rosa, e nós percebemos como os relacionamentos são tão descartáveis, não existem alianças, não há fidelidade, o valor da família é cada vez mais combatido. E estamos a viver os dias que Jesus nos alertou, dizendo que antecederiam o final dos tempos, os dias de Noé, os dias de Ló, marcados pela violência, marcados pela imoralidade. Cada vez mais as pessoas estão a piscar o olho
àquilo que a palavra de Deus condena de forma aberta, que a palavra de Deus nos apresenta como sendo pecado. Por exemplo, mentir. Mentir tornou-se uma coisa tão comum, tão aceite, que os nossos governantes muitas vezes mentem à descarada e nós damos de ombros. É normal. É normal em política a mentira, mas não deveria ser. Então eu gostava que nós pensássemos um pouquinho nesta noite como é que nós, enquanto igreja, conseguiremos transformar, conseguiremos impactar este mundo que jaz no maligno, que se afunda cada vez mais no pecado, e como é que nós, enquanto igreja, enquanto seguidores de Cristo, enquanto cristãos, conseguimos ser relevantes o suficiente ao ponto de nos tornarmos esta força imparável. Pois bem, então como crentes, enquanto cristãos que vivem num mundo tão ímpio, ah, pode ser tentador para nós simplesmente dizermos, darmos de ombros e esquece lá isso, é impossível fazermos alguma diferença que seja significativa o suficiente para transformar a sociedade. Obviamente nunca seremos capazes de impactar o mundo ao ponto de haver uma mudança realmente radical. Há muita gente a pensar assim, há muito cristão a pensar assim. E nós podemos nos perguntar: será que conseguiremos marcar essa diferença? Será que nós conseguiremos penetrar a nossa sociedade com a boa nova do Evangelho, a boa nova que Deus nos deu para anunciar? Talvez muitos possam levantar a mão e dizer: bem, podemos muito bem simplesmente nos refugiar na nossa, na nossa subcultura cristã e simplesmente esperar que tudo isto passe, ou então vamos esperar que o Senhor nos venha buscar e pronto, e depois termina tudo e olha, salve-se quem puder. Mas nós precisamos lembrar-nos, por isso a atitude emergente ontem que eu partilhei, se não tiveste possibilidade de ouvir, dá lá um saltinho. Essa é direta para cada um de nós que somos cristãos, mas nós precisamos lembrar-nos, como eu estava a dizer, que Deus nos deu um mandato, que é afetar este mundo como sal e luz que nós somos, como representantes deste reino. Nós temos esta responsabilidade, temos esta comissão, este comissionamento da parte de Deus. Agora a resposta está na fonte do nosso poder. E nós aqui no Ministério Nike, nestes 3 meses, vamos estar precisamente a falar sobre a fonte do nosso poder. Quem é Deus em nós, quem é o Espírito Santo em nós e como Ele nos capacita para sermos relevantes o suficiente para tocarmos. Obviamente nós não vamos salvar o mundo todo, porque aquilo que está profetizado virá a acontecer, mas nós vamos tocar muitas vidas, seguramente, em nome de Jesus, muitas famílias, povoados, cidades e quem sabe nações. Agora, nós precisamos deste poder que está para além de nós próprios. Nós não podemos confiar nas nossas próprias estratégias, enfim, nos recursos que nós temos em termos humanos à disposição, disponíveis para nós. Se nós queremos tocar a nossa cultura, nós precisamos destas duas grandes asas. A igreja precisa destas duas grandes asas para voar sobre as circunstâncias. Quais asas, pastor? Podes-me perguntar. A palavra e o poder. A palavra como balizas daquilo que é verdade, daquilo que são as normas, daquilo que é a ética, daquilo que são os valores do reino de Deus. É na Escritura Sagrada que nós encontramos toda essa revelação, e depois a força do Espírito Santo do Senhor. Uma igreja que não tenha estas duas asas, ela não consegue voar, ela não consegue
se deslocar, ela não consegue subir às alturas, ela não impressiona. E mais do que impressionar, ela não tem a capacidade de transformar as vidas, porque o Evangelho é transformação. O Evangelho não é discurso, o Evangelho não é místico, o Evangelho não são movimentos, o Evangelho é poder para transformação, para salvação e transformação. Então, uma igreja que obedece à palavra é uma igreja que se enche do Espírito, é uma igreja que toca a sociedade, que toca a nação. Então, entende isto: nós nunca conseguiremos tocar os diversos quadrantes da nossa sociedade se nós não cooperarmos com Deus, e mais do que cooperar com Deus, se nós não dependermos inteiramente do Espírito Santo do Senhor. Então, para que tu sejas realmente alguém que é imparável, alguém que faz toda a diferença na nossa sociedade, nós precisamos de escolher ser guiados pelo poder ilimitado de Deus, e assim nada nos vai impedir de realmente fazermos a diferença numa sociedade que está cada vez mais caótica. E não é por causa da pandemia, do Covid-19, já era assim muito antes disso. E infelizmente nós vamos ver cada vez mais o mundo afastar-se dos valores do reino de Deus, dos valores da fé cristã, dos valores da família. Eu ia dizer da família tradicional. Não, não se trata da família tradicional. Trata-se da família como Deus a instituiu, como Deus a estabeleceu. E volto a dizer, os valores de Deus são absolutos, não são relativos. Então, meu caro amigo, pensa nisto, tá bom? Pensa nisto. Jesus disse, e eu vou só ler o versículo uma vez mais: vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. E isto é válido nos dois sentidos. Nós não nos conseguimos esconder ao ponto de sermos relevantes e tocarmos a sociedade, mas também não nos vamos conseguir esconder ao ponto da sociedade olhar para nós com desdém, com desprezo, porque nós somos a consciência do mundo, e muitas vezes a consciência acusa, a consciência condena-nos, a consciência pesa. Por isso o mundo nunca vai engolir a igreja, nunca vai engolir no sentido de tolerar a igreja. O mundo sempre vai estar em oposição à igreja. Por isso Jesus disse, ou o amor ao Pai ou o amor ao mundo. Tu precisas escolher. Pai Deus, no nome de Jesus, quero abençoar a vida de cada um dos meus amigos e irmãos que passam por aqui neste horário. E eu oro para que, mais do que aquilo que eu tenha para dizer, que seja o Teu Espírito a contender connosco, que seja o Teu Espírito a tratar connosco, e que esse mesmo Espírito Santo nos corrobore, nos fortaleça, nos capacite, que a unção, a virtude, a vida de Deus flua em cada um de nós, para que nós sejamos essa luz e esse sal para este mundo. E enquanto nós vamos proclamando a boa nova do Evangelho de uma forma bem natural, nós encarnamos o Evangelho em nós, nos nossos comportamentos, nas nossas palavras, nas nossas motivações. Eu sei que o Senhor estará cuidando da vida de cada um de nós, da casa, da família de cada um de nós, e que tudo resulte na glória do nome do nosso Deus. Te agradeço por tudo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu amigo, Deus te abençoe. Não esqueças de subscrever aí o nosso canal, partilha, tá bom? A atitude de ontem e a de hoje são principalmente direcionadas para a igreja, então envia isto para todos os teus amigos que se dizem cristãos, e eu espero mesmo que eles o sejam, e se não forem, ainda vão a tempo de o ser. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Até amanhã no mesmo horário.